Olá, Advocacia de Osasco. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar das propostas da Chapa 2, aqui em Osasco, dia 21 de novembro. Lembre-se, eleições da OAB, vote Chapa 2 com Alexandre Volpiani. E em São Paulo, Chapa 14 com Patrícia Vanzolini e Leonardo Sica. Nós vamos fazer um bate-bola aqui bem rápido, bem breve, no máximo 30 minutos, falando das propostas da Chapa 2. Ao meu lado está o nosso candidato à presidência, doutor Alexandre Volpiani. Boa tarde, Alexandre. Melhor agora, meu querido candidato a vice-presidente, Dr. Rogério Targino. Uma honra estar do seu lado, estar contigo nessa caminhada que com certeza será vitoriosa. Olha, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Historicamente, nós somos oposição. Só que neste pleito, nós entendemos que ambos possuem o mesmo objetivo para a Ordem dos Advogados aqui em Osasco. Nós temos os mesmos ideais, que é fortalecer a advocacia. Então, esta união, ainda para quem tem algum tipo de dúvida, é uma união da advocacia. É uma união de todos aqueles que querem o bem da nossa OAB. Então, nós vamos começar esse bate-bola aqui e vou fazer proposta por proposta. Eu vou indagar o nosso candidato a presidente e também vou responder algumas. A começar, e vou tomar a liberdade, querido Volpiani, no seguinte sentido. Eu vou começar falando aqui de propostas sobre valorização da advocacia. Como que nós pretendemos fazer isso, né? Restaurar a dignidade profissional, conscientização e fortalecimento, defesa de prerrogativas. Nós estamos aqui com um dos maiores defensores das prerrogativas dos advogados de Osasco e região oeste. Doutor Volpiani pode falar claramente para a gente aqui como foi estar à frente dessa comissão, doutor. Olha, foi um desafio. Quando eu entrei na comissão de prerrogativas da OAB Osasco, éramos 4 membros, com o presidente da comissão. E conseguimos levar para a comissão mais de 70 membros. E aí vimos a falta que fazia a força dessa comissão para a advocacia de Osasco, que já foi historicamente uma grande comissão, pelos nossos antecessores, né? E cito Lindenberg, Vivaldo, Dr. Reinaldo, Dr. Osvaldo, grandes lutadores de prerrogativas que tivemos na nossa cidade, que já foi que anteriormente era uma referência estadual. Então eu entrei com essa missão de fortalecer isso por meio da inclusão da advocacia na comissão. Isso não demorou muito, porque quando eu passei o projeto e explicava para a advocacia, para os advogados e advogadas que iriam fazer parte, o que a gente queria, o sim era automático. Eu ouvi um ou outro não por falta de tempo, porque, de fato, quem serve a ordem precisa de um pouco de tempo, precisa dedicar um pouco, e nem todo advogado consegue. Então, mesmo assim, eu ouvi pouco não, e não foi por falta de vontade. Foi porque é difícil, né, viver da advocacia, e alguns não tinham realmente tempo. Mas conseguimos fluir aí. E nessa comissão, Targino, nós começamos a fazer diversos trabalhos, diversas atuações em defesa dos colegas, porque quando essa comissão tomou as proporções que ela tomou, a advocacia viu que podia contar com a ordem novamente e começou a nos reportar os problemas que tinham. E aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho. O primeiro foi, infelizmente, o trabalho de combater o que estava sendo violado. Depois que a gente conseguiu progredir para uma questão, para uma situação preventiva, ou seja, nós atuamos em várias situações ocorridas. Com o crescimento da comissão, a gente começou a poder fazer também o que? A prevenção dos incidentes. O que é muito mais importante. Eu não quero deixar que um advogado tenha problema, eu quero prevenir que ele tenha esse problema. E a gente conseguiu impor isso em pouco tempo, ante o tamanho que a gente tinha, a gente impôs em pouco tempo a nossa força para as autoridades que passaram a entrar numa situação de respeito à advocacia de Osasco. Sejam juízes, delegados, promotores, o INSS, que era um ponto bem
delicado na nossa cidade. Então, graças a esse tamanho. E nisso, a prerrogativa de Osasco realmente virou referência. Eu passei a palestrar em praticamente todas as subseções da nossa região, que eram 14 subseções, hoje são 16, para falar do nosso trabalho, para mostrar o que a gente fazia, como que a gente trabalhava. E aí foi criada a Regional de Prerrogativas, que não tinha na nossa região. Sim. Eu passei a fazer parte dela como conselheiro e mudou a gestão, né? E todo esse trabalho fez com que a gente, né, tivesse uma condição de concorrer à diretoria da OAB Osasco. Foi o nosso primeiro embate como adversários políticos. Verdade. E esse trabalho, você viu, foi tão bom que gerou uma votação bem grande naquele pleito. E aí a gente conseguiu retomar a regional de prerrogativas. A gente virou. Eu palestrei até em Minas Gerais sobre prerrogativas, sobre a nossa comissão. Eu acredito. E vou tomar liberdade, interromper um minuto. A referência desse trabalho foi tão grande, ela estourou a bolha de Osasco, passou para a bolha regional e virou uma referência nacional. E eu acompanhei, mesmo estando naquele momento em oposição ao Volpiani. Há uma coisa que é muito importante na política, é respeitar o trabalho que foi feito. E sim, foi um trabalho sensacional. Volpiani, eu quero entender como é que você vai fazer e retomar esse trabalho. Eu ouvi em uma das nossas reuniões você falando sobre escola de prerrogativas, eu sei que tem, sei como Sim. funciona, mas explica isso para a gente também, eu acho que é fundamental. A nossa atual gestão estadual, pela presidência da Patrícia Vanzolini, criou a Escola de Prerrogativas da OAB São Paulo. E lá existem vários tipos de cursos, inclusive os cursos de procedimentos da comissão. E isso era algo que eu já fazia na época que eu estava, nem diretor ainda, na época que eu estava na Regional de Prerrogativas, que era o quê? Passar para as subseções, além do nosso trabalho, passar como era um procedimento interno da Comissão de Prerrogativas. Para começar, na minha época, capa de procedimento de prerrogativas era amarela. Por que amarela? Toda a capa de procedimentos de uma ordem é branca. A do TED é azul e a da prerrogativas era amarela, porque amarela significa atenção. Então, quando você via uma pilha de procedimentos ali, via uma pasta amarela no meio, opa, aquilo não pode ficar parado. E para você ter uma noção das 14 subseções, vamos tirar os aspas, sobram 13, nenhuma delas sabia o que era uma capa amarela. Nunca tinham requisitado para seccional. Só para você ter uma noção de como era antes, né, da nossa comissão de prerrogativas. Então, assim, nós precisamos retomar esse procedimento. Eu vou dizer uma coisa porque eu tenho como provar, né? Um conhecido nosso foi pedir para fazer parte da comissão de prerrogativas na atual gestão. Sabe o que foi dito a ele? Eu acho que eu até sei de quem você está falando. Sabe o que foi dito a ele? Não tinha vaga, é Não isso? temos mais vaga, a Não comissão existe. está completa. Isso não existe. A Sensacional. comissão de prerrogativas, se ela puder ter 200 membros, ela vai ter 200 membros, desde que trabalhem. Eu vou E olha, complementar. vou Conclui, complementar conclui. sabe por quê? Porque esse colega que teve a entrada negada, na minha época de comissão, foi um dos caras mais atuantes que tinha. Sim. Ele acompanhou a maioria dos procedimentos conosco, estava em quase todas as fotos, por quê? O trabalho a gente precisa mostrar o nosso trabalho, não expor quem está violando, não é isso. Mas a gente publicava bastante o nosso trabalho de prerrogativas porque era um jeito da advocacia saber que nós estávamos lá. E por isso nós éramos acionados. Então, se eu cheguei a ter 80 membros em prerrogativa, agora vem me dizer que a comissão está com os quadros completos. Pelo amor de Deus. Não existe. Não existe. Nós não podemos. E na sua gestão, nós temos que deixar essa comissão aberta ad eterno, porque, a bem da verdade, o assunto é tão. Sobe o sangue e dizer que não tem uma vaga, porque todos os advogados, os 5.000 advogados de Osasco, precisam defender as prerrogativas da advocacia. E daí uma proposta muito importante do Alexandre Volpiani. Vou ressaltar, sabe por que precisam? Pode falar. Faz parte do nosso juramento. Exatamente.
E vão É além. nosso juramento defender prerrogativas. E a proposta dele de realmente fazer a escola de prerrogativas, mostrar isso para a advocacia é sensacional. Somente assim, então, concluindo esta pauta, porque nós temos 30 minutos apenas, nós conseguiremos valorizar e trazer valorização à advocacia de Osasco de volta, mostrar que a advocacia ela tem o seu lugar e precisa ter as suas prerrogativas defendidas, não só pelos advogados, mas também respeitadas pelos terceiros que se envolvem na nossa profissão. E uma OAB atuante, uma OAB que está ao lado da advocacia, uma OAB que protege o seu inscrito, ela valoriza a advocacia, ela consegue chegar aos ouvidos da advocacia para dizer: você não pode cobrar honorários abaixo da tabela, você estudou 5 anos, você passou no exame de ordem, você se especializou, se valorize. Porque uma OAB com essa força, ela é ouvida. Uma OAB como está, ninguém dá ouvidos, infelizmente. E vou dizer Por mais, isso hein? que ela é vazia, infelizmente, também, né? Nós perdemos credibilidade frente aos demais órgãos, inclusive o tribunal. A gente perde credibilidade, a advocacia é enfraquecida. Seguindo aqui para o segundo item de propostas, lógico que isso tudo compreende um grande caderno de propostas, vários trabalhos que serão desenvolvidos na próxima gestão para que a gente consiga alcançar esses resultados, né? E a próxima gestão será uma gestão de resultados, de posicionamento. Acesso à casa do advogado. Explica pra gente, Volpini, o que é essa. Aqui nós falamos de preparação do espaço, investimento em tecnologia e suporte técnicos aí. Como que é esse negócio? Qual que é a ideia dessa proposta? Bom, você precisa tornar a casa interessante para ser acessada, para começar. Sem dúvidas. Esse é o primeiro passo. Eu não vou há 3 anos na OAB. A casa não está interessante para a advocacia. Você não se sente acolhido lá. Você dá de cara com uma parede quando você entra e um pequeno banner com a foto da atual diretoria. Vou pedir pra você falar olhando para aquela câmera ali, ó. Não, eu prefiro olhar para você. Porque o nosso público tá ali, Porque ó. aquela câmera ali Aquela do meio, câmera né? do meio ali. Tudo bem, tudo bem. Esse aqui trabalha, viu? E, enfim, a advocacia entra na casa e dá de cara com uma parede, Targino. Com um bannerzinho com a foto dos diretores atuais. Isso é recepção? Os eventos que a casa proporcionam, esses dias teve o Direito Azul. Eu vi esse banner do Direito Azul. Podia explicar o que é o Direito Azul para ver se a advocacia se interessava por aquilo, né? Várias situações. Mas o que a OAB precisa fazer para ser interessante? Primeiro, vamos começar pela sala de apoio, porque é o reflexo. É o reflexo. Você entra na sala trabalhista, por exemplo, agora parece que pintaram uma parede de azul, né? Eu soube também. E agradeço pela pintura da cor azul. Eu gosto do azul. Somos os azuis também. Então, você entra e não tem uma internet que te auxilie, que seja suficiente para você prestar o seu trabalho ali. É o que está a reclamação de muito tempo. E nada é feito. Não sei nem se está com funcionário lá trabalhando. Olha, Mas tem horas que sim, tem horas que não. é uma vergonha uma casa de advogado não ter uma internet. Não sei se está funcionando, mas nós vamos fazer uma proposta aqui pessoal, porque eu penso que uma sala de apoio ser uma internet, nós vamos colocar do bolso aquela internet, porque é um link. E outra, eu falo brincando do bolso, mas a verdade é que é uma parceria com o fórum e resolve todo o problema. Você sabe que o telefone das conversar. Prerrogativas está no meu nome, né? Até hoje. Eu sei, eu soube disso aí. Mas continue. Porque verba para comprar um celular para encher o advogado de mensagens, isso tem. Para as prerrogativas, né, fica mais difícil. Isso a gente precisa resolver, isso a gente precisa mudar. E eu não ligo disso não, tá? Pode usar, fica à vontade. Acho é um número que já está lá faz muito tempo, que até porque foi uma ideia minha, porque não existia o plantão 24 horas. Sim. O advogado, quando tinha um problema no sábado às 7 da noite, ele não tinha para quem ligar. Se ele não tivesse o telefone de algum diretor, ele não tinha. Então, e a gente cumpriu o plantão, tinha planilha dos plantonistas, era muito legal.
E quem colocava crédito era a gente da comissão, porque Olha não só. não tinha essa verba. Mas a casa precisa se tornar interessante, precisa ter evento mais interessante, precisa ter evento. Mas qual que é o problema? Por que que a casa não é interessante? Porque não se ouve a advocacia. Você não coloca lá palestras, cursos interessantes porque você não ouve advocacia. Ou, em alguns casos, porque você sequer milita na advocacia, que é um outro problema. Se você não milita na advocacia, como que você vai entender qual que é a necessidade dela? Por que que você vai achar que ela precisa de uma internet boa no trabalhista para aquele advogado audiencista? Porque a resposta que a gente já teve, né, já viu ser dada pela atual gestão é que aquilo é suporte. Se você precisa fazer audiência, faça do seu escritório ou de sua casa. Isso é um absurdo. E para isso temos provas também do e-mail que recebeu, que a pessoa recebeu. Não, tem hoje, para você ver como ninguém entende advocacia lá, é o que é um problemaço. Hoje existe uma advocacia, aliás, teremos uma comissão do audiencista, porque hoje é Sim, uma realidade, é um nicho da nossa profissão. sim. A pessoa que faz 10 audiências num dia, e dentre essas audiências, muitas acabam sendo virtuais. Muitas. E o advogado vai sair do fórum onde ele tem uma audiência daqui 1 hora, sendo que ele precisa fazer uma virtual agora, e tem que ter a sala de apoio. Apoio profissional. No fórum, um advogado de Sorocaba, influencer, com milhares de seguidores, esses Eu dias, vi esse vídeo. eu, né, fiz questão de te mandar. Ele foi na sala de apoio do estadual, não tinha grampo no grampeador, não tinha internet no computador, e ele falava assim: Olha, OAB Sorocaba, vocês precisam levantar as mãos para o céu. Eu vi. Porque em Sorocaba temos funcionário na sala de apoio, nunca vimos um grampeador em tão mau estado e sem grampo, e um computador sem internet. Então a advocacia de Sorocaba, levante as suas mãos para o céu, porque olha Osasco. Então a sala de apoio é o reflexo da casa, é o braço dela. Tem que estar impecável. Você já foi no Centro de Detenção Provisória de Osasco? Aqui o do. 1 e Já, 2. já foi, Já? já foi. A É OAB Rodoanel. forte, antes de, né, terminar o meu mandato como vice-presidente, era um projeto meu instalar salas de apoio, pelo menos com um sofá, uma estrutura mínima para o advogado aguardar o preso, que às vezes pode demorar horas. Por quê? Sabe como que é o sofá lá para você esperar? Você não, é melhor nem sentar no sofá. Ou você fica no corredor de entrada respirando o diesel dos carros que entram e saem o tempo todo com presos, porque eles ficam retidos ali entre o Sim. raio e ficam com o motor ligado o tempo todo. E o advogado tá lá respirando óleo diesel. Mas tem um espaço da salinha lá, só que não tem nada. É Exato. isso mesmo, é o do Rodoanel, que eu tive lá, Mas acho que duas tem vezes. condições nos dois CDPs de Osasco, por exemplo, de ter uma sala de apoio em anexo para o advogado, pelo menos com um sofá, uma É, mesa, alguma estrutura para o um advogado aguardar computador. melhor. Um computador. Computador pode ser para imprimir uma petição, não precisa nem de Uma internet lá dentro. procuração. Apesar que seria bom a internet, porque caso, né, precise consultar um processo ali para orientar melhor o teu cliente, Sim. já que tá pegando, enfim. Mas pelo menos para esperar, não tem nada. É, eu senti É falta. o Não Estado tem que dá a nada. estrutura. E a OAB Osasco, com 4.900 inscritos, ser tão pequeno assim. Quantos advogados tem em Sorocaba, você lembra? Sorocaba, creio que tem um pouco mais que Eu Osasco. não lembro agora. Mas Mas em estrutura é um absurdo. absurdo. É um E é uma absurdo. vergonha nós sermos motivo de chacota ou comparação pejorativa para uma casa, um lugar onde não tinha um clips para o advogado que vem de fora usar. É Então, vergonhoso. isso tudo é o braço da casa. Então, não adianta você fazer uma reforma da casa e os braços dela serem tão porcos desse jeito. Estamos caminhando aí. Ó, me fale como que nós vamos agir em cima disso, efetivamente. Nosso projeto, ele é audacioso e ele vai exigir muita força nossa. E nós temos. Temos. Nós somos enormes. Osasco é grande, é gigante. Vai voltar a ser, né? Gigante em todos os aspectos.
nós vamos ter que colocar funcionários nas salas de apoio, principalmente no cível, no estadual, e no trabalhista, porque eu não sei como está a escala agora, sei que hora tem, hora não tem. Sim. Então precisa ter funcionários ali, porque são os órgãos de maior movimento, ok? Temos que aumentar a comodidade. Tem um monte de ordens por aí, muito menores que a OAB Osasco, que oferecem um café decente para o advogado, até suco, Targino. Como eles fazem isso? Sorocaba oferece suco. E Como eles fazem isso? Bolacha. Verdade. Olha o tamanho da OAB Osasco para não ter nem isso. Então nós vamos ter que aumentar e melhorar muito essa estrutura, principalmente onde o advogado mais precisa, que é nas salas de apoio, principalmente na área civil, no fórum estadual e no fórum trabalhista. E agora eu vou pegar esse gancho no seguinte sentido: nós temos uma fluidez muito grande com a seccional. Nós temos 2 conselheiros que são de Osasco, conselheiros da região, 2 conselheiros em Barueri, que estão por Osasco também e que nós temos um grande relacionamento com eles, além dos conselheiros seccionais. Se nosso braço não alcançar aqui, é importantíssimo que a Chapa 14 vença em São Paulo para que o nosso braço possa alcançar e trazer essas benfeitorias. Entendam que sem esta parceria, este bom relacionamento com o seccional, e isso nós temos, graças a Deus. E teremos com quem Verdade. quer que seja. Mas hoje está mais simples. Então, Chapa 14 em São Paulo é essencial que também seja uma chapa vitoriosa para que essa aliança ainda perdure. E teremos com quem quer que seja, Targino, eu explico. Eu espero sim que seja a Chapa 14. Sim. Mas teremos com quem quer que seja, por quê? Nossa advocacia não merece estar, né, entre as nossas briguinhas pessoais e particulares. Não, nem existe. Não tem isso. Não vou fazer raiva em conselheiro ou administração seccional só para me dar bem, colocando em risco o bem-estar da nossa advocacia. Não é inegociável o bem-estar da advocacia. E vou dizer, da minha parte, eu acho que da sua e da chapa inteira, não existe essa pirraça entre chapas seccionais e subseção. Não sabemos se o contrário é verdadeiro, mas que nós temos uma boa relação e um bom envolvimento, nós temos. E isso vai tornar, tudo isso, Targino, vai tornar o quê? A ordem interessante para a advocacia. Porque se ela vê que o braço é bom, satisfaz, acolhe, ela vai ter interesse em saber como que é o corpo daqueles braços. Lógico. Então, e chega na casa da advocacia, olha, foi reformado, é só isso que eles fizeram em 3 anos, e nem 6, na verdade. Mas aí você vai ter que sentar numa cadeira à altura no auditório, não numa que está lá desde 1990. Exatamente. Olha, a mesa, sequer uma pátina foi feita, é a mesma de 1990, nem combina com o auditório. Eu vou falar uma coisa sobre essa reforma. Essa reforma foi aprovada em outra gestão há 7, 8 anos atrás. Essa reforma 7 anos. 7 anos. Isso. Foi uma reforma que foi uma luta muito grande, foi aprovada por outra gestão, que não é esta gestão que está aí. E nem anterior. A gestão anterior lutou bastante através do Volpiani, que conseguiram, junto à seccional, viabilizar e implantou-se nesta gestão. Então, se gabar de um projeto que não foi uma conquista própria é complexo, mas o que é o importante? Foi uma conquista da advocacia, isso nós não podemos negar. A advocacia do Osasco merecia muito mais. Agora, só os padrinhos que precisam ser nomeados. Doutores, seguindo, porque nós já estamos aqui caminhando para os 5 minutos finais e vai faltar tempo para discutirmos todas as propostas. Vamos falar de um assunto que é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que falamos com legitimidade e autoridade neste tema. Mais oportunidades de negócios para os advogados de Osasco. Eu gosto de falar de negócio, eu gosto de falar de business, né? A gente tem que lutar por isso. Afinal de contas, ser advogado é gostoso, ter prerrogativas é sensacional, mas, sobretudo, precisamos ter dinheiro no bolso. Uai, é um absurdo. Why workaholic? Workaholic, why? É um absurdo nós falarmos de uma profissão tão nobre passando tantas necessidades
numa cidade como a nossa. Então, nós estamos caminhando na contramão. Porque ao mesmo tempo em que Osasco cresce, Osasco é uma potência, Osasco, o Volpiani já fez um discurso recente sobre isso, é o 8º maior PIB, aquela coisa toda, só que a advocacia cada vez mais necessitada. Isso é uma realidade que nós temos que combater e buscar soluções. Cabe sim à OAB, cabe sim à subseção entender a necessidade do advogado. Cabe sim a nós, Volpiani, na próxima gestão, olhar com este olhar clínico e falarmos, gente, a situação está difícil para a advocacia. A OAB não tem que arrumar emprego para ninguém. É verdade, nós nem queremos isso. Nós queremos que o advogado faça negócios, faça bons negócios. Nós queremos trazer essa cultura de empreendedorismo para a advocacia de Osasco. Percebe? Não é, vai trabalhar para a empresa X, vai trabalhar para o escritório X. Não. Vai fazer grandes negócios. É isso que nós queremos. E temos, Volpiani, você mesmo fez esse discurso recentemente, temos em Osasco grandes empresas, grandes big techs que estão vindo para cá. A gestão municipal tem feito um bom trabalho nesse sentido, sim, tem trazido grandes empresas. E onde que nós estamos nisso? Se a OAB entender que não é responsabilidade dela, nós estamos sacrificando os nossos aqui em Osasco. Porque outras subseções entendem que sim, é responsabilidade deles. Então nós temos que começar a olhar e bater nessa tecla. E é uma tecla que eu me empolgo para falar, né, Volpiani? Não, mas tá certo, porque deixa a gente indignado. Deixa. Deixa a gente indignado. Também faço empresarial. E não é para empresa daqui. Ali. Pois é. Explico. O que a gente. Primeiro, a OAB precisa ser tudo o que nós dissemos antes. Grande, respeitável. Exatamente. Certo? Ter moral, vamos dizer assim. E aí, chegar nessas empresas, grandes empresas, entender o que elas querem, o que elas esperam na advocacia, por que elas não contratam aqui. Nós estamos com a nossa lista de inscritos legalmente conseguida para podermos fazer nossa campanha com um mínimo de paridade com a situação em que pese ser difícil. Mas nós precisamos o quê? Entender assim, como o OAB é muito mais fácil chegar nas grandes empresas que estão aqui, com o respeito que a OAB tem que ter, tem que passar, para entender o que elas precisam para contratar aqui dentro. Exatamente. Ninguém, nesses últimos 3 anos, cogitou isso. Sequer cogitou. Concordo. Infelizmente, nossa casa só entrega carteira. Esses tempos fizeram um congresso da Jovem Advocacia, Targino. E aí o nosso concorrente dizia com tanto orgulho, que congresso maravilhoso. Depois de 4 anos conseguimos fazer um. O último foi na gestão que eu estava. É um absurdo. Porque depois veio a pandemia. E aí eles ficaram 3 anos sentados na cadeira para fazer um congresso de jovem advocacia. Um congresso. Encheu o congresso? Encheu de estudantes, pelo que eu sei, porque é o que eles conseguem levar nos eventos. Né? Infelizmente, a advocacia não frequenta mais a casa. Esse é o ponto que a gente já tratou, mas vamos bater sempre, porque é importante dizer. Sim. A advocacia não tem mais vontade de ir na casa. Por quê? É o reflexo da gestão. Mas não cativa. Faz sentido. Observe, nós assinamos, Volpiani, 5.000 correspondências e você que é advogado da subseção vai receber uma correspondência assinada, firmada em compromisso pela diretoria que está se candidatando. Existem advogados que nós nunca nem ouvimos falar o nome. Porque ele não está interessado na OAB. E nunca esteve. Exatamente. Mas não é porque ele não está interessado, ele não está interessado porque a OAB não promove essa integração. E nós vamos falar disso lá para frente. Não, e veja, Targino, nós temos uma situação estadual que tem os melhores professores do país. Meu Deus. Sensacional. Doutora Vanzolini. Quantos vieram aqui no Congresso da Jovem Advocacia? Trouxeram um. Absurdo. Depois de 4 anos, né? 3 anos de gestão. Isso tinha que estar na nossa casa todo mês. E estão lá
fazendo parte da gestão estadual à disposição, mas não se traz. Já tem mais um compromisso aqui nosso dessa próxima gestão e podem nos cobrar, esse vídeo nunca vai sair do ar, de trazer esses nomes que estão em São Paulo aqui para nossa casa, para palestrarem, para trazer conteúdo, para trazer atualidades para nós. Mas vamos retomar um pouquinho só para finalizar esse bloco aqui e finalizar esse primeiro podcast que nós vamos soltar em live, né? E dar os 30 minutos, que já deu 31 minutos agora. Sobre ainda essa questão de geração de negócios, o que faltou durante todo esse tempo é visão de negócio. Sim. Na gestão. Nós temos visão de advogado. E não é condenando gestão A ou gestão B. O que falta é a visão de negócio mesmo. E que agora eu acho que se complementa, Volpene, quando a gente reúne esta oposição inteira, quando a gente reúne a advocacia e escuta a advocacia, a gente entende que para que esses negócios aconteçam, nós vamos abrir as portas da OAB e convidar essas empresas para conhecerem a nossa advocacia, para entenderem quem somos nós e também, com a devida humildade, dizer: escuta, ensina para nós o que vocês precisam. Explica para gente como que nós podemos ser contratados por vocês. Até porque, se necessário for geração de curso, geração de treinamento, atualização, os advogados estão dispostos para gerar novos negócios. Claro que sim. Eu duvido que, se eu perguntar para um advogado: escuta, um contrato de 100 mil, 200 mil por mês, você faz um treinamento, você se atualiza? É lógico que sim. E vou além. Por mês, e esses dados são estatísticos, basta fazer uma pesquisa breve sobre pagamentos de honorários dessas big techs aqui de Osasco, tá? Tô falando de Mercado Livre, tô falando de Uber, tô falando de iFood. Quanto que eles pagam mensalmente aos escritórios das empresas em Barueri? Por mês, a gente está perdendo uma média de 4 a 5 milhões de reais. E a advocacia, 5 mil advogados aqui dentro, não recebem R$1 disso. Bradesco, mesma coisa. Então é isso que nós temos que mudar, é essa visão que nós temos que ter. Eu quero agradecer a todos. Volpiane, vou te passar aqui para as considerações finais. Nós vamos fazer um segundo bloco com as próximas propostas, porque são tão relevantes que vai ter que ser dividido os 30 minutos aqui. Um grande abraço a todos. Dia 21 de novembro, Chapa 2 em Osasco, Chapa 14 em São Paulo. Volpiane, suas considerações finais. Agradecer, Targino, por me permitir caminhar ao seu lado nessa luta. E nesse ano a gente está muito confiante, porque unir uma oposição como a nossa, um grupo como o nosso, de advogados antigos, e com o nosso trabalho, advogados novos, mesclar e conseguir unir todo mundo, é sensacional, como você diz bastante, é sensacional. Então, eu tenho certeza que nós venceremos, convenceremos e faremos a melhor gestão da história da OAB. Porque a advocacia de Osasco é gigante. Ela só precisa ter o local para trabalhar isso, para expor isso, algo que ela não tem hoje. E o local é a nossa casa. Por isso, no dia 21 de novembro, vote Chapa 2 para o OAB Osasco e 14, com Patrícia Vanzolini no Conselho Federal, Leonardo Sica na presidência. OAB sempre em frente e somos todos Chapa 2. Toca aqui. Valeu, meu irmão. Sensacional.